Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a polêmica que está acontecendo com o nosso irmão Divaldo Pereira Franco. Nosso irmão espiritualista da linha doutrinária espírita e que é um irmão, sim, né? Eu posso chamar de irmão. Como todos os encarnados que aqui estão, todos nós de alguma forma somos irmãos. Porque viemos da mesma fonte criadora, ou da única fonte criadora. Eu espero que os irmãos compreendam que isso não tem a ver com política, não tem a ver com doutrina, não tem a ver com nada que tenha registro no ego humano. Mas são, sim, alinhamentos com a luz que todos nós podemos ter. E o nosso irmão Divaldo é um ser que veio e se alinhou com a luz para fazer o que fez, até hoje. Sua obra é incontestável. A isto e a ele, todos nós devemos respeito. Vamos ao texto. Muito viemos conversando sobre a grande mudança energética planetária que está acontecendo no momento. Todos precisam compreender que agora suas verdadeiras faces virão para fora. Não obstante, as limpezas de todos os campos, de cada ser, se fazem necessárias. E ninguém, e aqui eu repito, ninguém está livre de ficar frente a frente com aquilo que é seu. Até porque, para limpar, é necessário que assim seja feito. Assisti uma das entrevistas em que o irmão Divaldo deu há poucos dias e fala sobre os espíritos que foram trazidos para tentar tirá-lo de seu alinhamento. Ele foi avisado pelos mentores que assim seria. Não fosse ele avisado, seria um sinal de que estaria ele com sua mediunidade comprometida e que não estava mais sendo assistido pela alta espiritualidade. Bem, como eu venho dizendo há tempos, não há na terra nenhum santo. Todos nós estamos aqui para alinharmos nossas mazelas e buscarmos novamente o alinhamento com a luz. Até aí, nada de novo. Todos estamos aqui para estas provações, e quanto mais saímos do lodo, mais aparecemos e mais vamos tomar tiro, pois seremos o alvo que estará visível. Isso faz parte do processo. Dito isto, vou passar a polêmica levantada pelas pessoas que se dizem espíritas, mas enchem seu peito de arrogância para apontar o dedo. Quem dentre nós aqui neste planetinha de quinta categoria se acha no direito de falar mal de alguém que até hoje só fez o bem? Pior, por emitir uma opinião sem citar partidos, nomes, política. Porque se os senhores se atentarem no que de fato Divaldo falou, não disse nada além do que todos vemos: prisões sem qualquer critério ou julgamento. Mas de quem mesmo? Somente daqueles a quem interessa, como dito nas palavras do próprio Divaldo. Interessante que quem está batendo fala abertamente os nomes de políticos que, pelo visto, ela mesma é contra. E aqui falo da senhora representante da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Afinal, o que é isso mesmo? Que instituição é essa? O que ela representa no movimento espiritualista? Vamos nos colocar em nossos lugares. Ela encheu a boca para falar dos terroristas bolsonaristas, deixando clara a sua posição política.
Quem está sendo tendencioso aqui? Deixo essa pergunta para todos os que estão assistindo. Mudando o viés, mas mantendo na mesma discussão, trago um pouco do entendimento disso a todos. Um médium como Divaldo Franco, com um grande trabalho realizado em prol da luz aqui no planeta, tem sim seus privilégios, como o privilégio de ouvir dos próprios mentores a verdade sobre o que está se passando no planeta. Por conseguinte, é claro que ele estará alinhado com o que é justo e não com as ilusões que a televisão vende ou que alguém, com sua opinião mundana, vá poder mudar ou fazer com que ele acredite. Quem pensa assim desconhece a luz e o seu caminhar. Os espíritos de luz nos avisam o que está correto e o que não está. E a manifestação dele, no meu ponto de vista, está alinhada com o que os meus mentores também me disseram. Mas tu achas então que o Divaldo está certo? Eu acredito que o posicionamento dele está de acordo com os princípios que eu também carrego, que são os princípios da liberdade, e o que está ele dizendo está correto. O que eu enxergo é a mesma coisa que ele está vendo. Outro posicionamento claro para mim é que quando os espíritas separam um homem que dedicou sua vida ao espiritismo e difundiu ele mundo afora da própria doutrina, a qual ele é um exemplo, não posso dar valor a estas opiniões proferidas por estes indivíduos, pois eles mesmos não entenderam o que é a doutrina que tanto enchem a boca, que eles tanto enchem a boca para dizer que professam. Quando um médium como Divaldo Franco, Chico Xavier, Rubens Saraceni, Helena Blavatsky e outros poucos que se doaram às causas espirituais aparece, saibam todos que sua vida é o reflexo da própria doutrina que professam e jamais poderão ser separados disso, já que carregam em si o estigma da energia que vieram disseminar no meio de tanta amargura e podridão, que é o que o ser humano carrega dentro de si. Eles próprios trouxeram muito disso para limpar aqui, e dedicaram esta encarnação e anos de preparação, e aqui eu deixo claro para vocês, de tempo terreno, pois no plano espiritual não há medida de tempo. São anos anteriores a esta incursão para poderem fazer este trabalho enquanto encarnados. Mesmo isso lhes custando muita dor e sofrimento, pois a preparação mediúnica para este tipo de trabalho é muito sofrida. Fala aquele ser que não tem ideia do que seja passar pelas doutrinações espirituais a que temos que ser submetidos, que causam inúmeras mudanças em nosso corpo físico por vezes, levando os candidatos ao coma, inclusive, para que a espiritualidade possa fazer os ajustes físicos necessários para que em seu retorno à matéria o espírito esteja mais alinhado com os propósitos a que veio durante sua encarnação. É alarmante o desconhecimento doutrinário demonstrado por esses ditos espíritas quando se referem ao irmão tão ilustre como Divaldo, de forma desrespeitosa como eles vêm fazendo. Apesar dos dizeres dos espíritas, como ele, não aceitarem a Umbanda, por exemplo, nós, em nosso entendimento, precisamos abraçar a linha espírita e compreender o que ela é, e que faz parte da palavra do Cristo vivo, que o Espírito Verdade trouxe através do codinome de Allan Kardec, que para este que vos fala, nada mais é do que a luz do próprio Cristo, se manifestando 2000 anos depois de sua primeira vinda, novamente, na verdade, na primeira neste tempo, né, gente? Novamente,
através daquele professor que dedicou sua vida e sua carreira aos escritos que os espíritas tanto idolatram, mas que de fato hoje muitos demonstraram que não entenderam nada, principalmente pelo fato de apontarem o dedo e julgarem, quando esta questão está muito clara, tanto na Bíblia cristã quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, que atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Estão julgando um irmão que não precisa mais ser julgado, pois já foi absolvido por quem de fato pode fazer isso, o nosso Mestre Jesus, o Cristo, que deu a ele, Divaldo, a oportunidade de trabalhar difundindo sua palavra dentro da doutrina espírita. E a mais ninguém, pelo que me lembro, coube fazer isso. A não ser o Chico, né, gente? Então baixem os dedos. Vocês têm muita pedra para comer antes de poderem abrir a boca para falar de quaisquer que sejam os irmãos. E vão quebrar os dentes, porque vocês precisam, para poder balbuciar alguma coisa. Exercitem mais a doutrina que tanto gostam de exaltar, mas pelo jeito, isso só serve para os outros. Antes de eu terminar, eu quero agradecer a toda a linha espírita que trabalha conosco, na nossa casa, ao grupo espiritualista que aqui vem, que não tem credo, não tem cor, e para que todos vocês saibam, ele me diz aqui, nós não temos forma. Quem precisa de formas são vocês. Nós somos apenas luz, e tomamos a forma que vossa consciência precisa para nos compreender. Seja de um médico, seja de uma enfermeira, seja de um franciscano, seja de um padre, seja de um preto velho, de um caboclo. Você não pode e jamais vai conseguir medir a verdadeira luz através da forma. Compreenda isso. Nós estamos aqui para ajudar, se assim vocês quiserem. Esta é a espiritualidade vertical. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu aguardo no próximo. Vem conosco. Vem bater um papo.